Olá pessoal, bom dia, meu nome é Jonathan Feroldi e vamos começar agora a falar um pouquinho sobre conceitos básicos em hematúria. Bom, vamos começar com definição e falar um pouquinho sobre o que é o exame de urina e o que é hematúria, né, propriamente dito. Então, hematúria, ela significa a presença de sangue na urina, tá? Nada mais é do que sangue na urina. Ela pode ser classificada quanto à quantidade, né, microscópica ou macroscópica. Microscópica é aquela hematúria que é visível apenas no exame de urina, ou seja, o paciente ele não fala para você que ele está com hematúria, mas sim no exame dele aparece a presença de hemácias. Já a hematúria macroscópica já é aquela que o paciente relata para você: doutor, eu estou urinando vermelho, estou urinando acastanhado, estou urinando sangue, tá? E às vezes ela pode ser maciça e surgir até coágulos, isso mais para as causas urológicas, como a gente vai ver mais à frente. Uma coisa importante é que a mudança de coloração ela não reflete necessariamente o grau de perda de sangue. Apenas 1 ml de sangue por litro de urina já é capaz de induzir uma mudança na cor visível da urina, tá? Então aqui a gente vê vários graus aqui de hematúria, mas isso não tem correlação com a quantidade de hematúria presente nessa amostra de urina, até porque a urina pode estar mais concentrada, menos concentrada, e isso também ajudar a variar a sua coloração. Bom, outro ponto importante é que nem toda urina vermelha ou acastanhada significa hematúria, tá? Algumas outras doenças ou ingestão de algumas substâncias pode fazer também com que a urina se torne acastanhada ou avermelhada, tá? Um dos principais é a mioglobinúria ou hemoglobinúria, né? Para quem não se lembra, a mioglobinúria é a presença de mioglobina na urina. Isso vem de uma doença chamada rabdomiólise. O que é a rabdomiólise? A rabdomiólise é uma lesão do músculo que vai fazer com que o miócito se rompa, e esse miócito se rompendo, ele libera na circulação conteúdo do intracelular, e um desses conteúdos é a mioglobina, que inclusive ela vai ser eliminada, ela vai ser urinada pelo rim, fazendo com que a urina se torne mais acastanhada, que lembre um pouco o sangue. É importante dizer também que no exame de urina simples, né, essa mioglobina ela se confunde com a hemoglobina e acaba que o exame de urina vem positivo para a hemoglobina, enquanto na verdade não é hemoglobina, é mioglobina. Isso a gente pode documentar bem quando você vê a presença de hemoglobina presente, né, no exame de urina, mas sem hemácias, tá? O mesmo eu posso dizer na hemoglobinúria. Então, doenças que levam à hemólise intravascular, elas podem também liberar hemoglobina na urina, fazendo com que ela fique avermelhada, mas sem hemácias. Ali estaria já liberando o conteúdo da hemácia, né? O uso de alguns medicamentos, como rifampicina e fenitoína, também podem trazer essa coloração avermelhada, e o uso de corantes alimentares e consumo exagerado aí da beterraba, tá? Outro cuidado importante no exame de urina é em relação às mulheres no período do ciclo menstrual que estão menstruadas, também nas puérperas, porque elas podem apresentar contaminação da urina com sangue do fluxo uterino, tá? Que nada tem a ver com hematúria, tá? Isso é muito comum. Então chegou para vocês uma mulher com presença de hemácias na urina e que não tem um motivo aparente para ter essas hemácias na urina e ela diz que está próximo ao ciclo menstrual, então solicite uma nova coleta em momento oportuno fora ali do ciclo ou do puerpério. Bom, isso é algo que eu já citei lá atrás, né? O resultado da hemoglobina positiva com a ausência de hemácias. Aqui, só para a gente recapitular, o exame de urina simples ele é passado através de uma tira reagente chamada dipstick. Essa tira reagente, que a gente pode ver aqui, ela vai reagir com diversas substâncias e informar para o meu bioquímico o que é que tem presente naquela urina, tá? Então ela pode reagir com glicose e mostrar uma coloração diferente, reagir com proteínas, no caso é a albumina que ela reage, e ela também pode reagir com hemoglobina, tá? E aí ela faz a sua reação e por fim o bioquímico vai dar as cruzes, né, de quantas cruzes que tem aquela presença de hemoglobina, mas ela não vê hemácias. Quem vai ver hemácia é o bioquímico no microscópio, tá?
Então, a presença de hemoglobina na urina pode representar a própria hemoglobina mesmo, no caso das hemoglobinopatias, né, de hemólise intravascular, como pode também estar identificando mioglobinúria, tá? Outro ponto importante do exame de urina é a presença do dismorfismo eritrocitário. Isso daqui ele é extremamente importante. Ele divide as hematuras em dois grandes grupos, ou seja, hematúria glomerular e não glomerular. Tá? Então, qual que é a diferença? Qual que é a importância desse dismorfismo eritrocitário? Quando a hemácia ela passa pelo filtro do glomérulo, então ela passou pelo glomérulo, ou seja, eu tenho uma glomerulopatia, principalmente uma síndrome nefrítica, tá? Essa hemácia ela vai se tornar distorcida, e essa distorção da hemácia é que nós chamamos de dismorfismo, tá? Essa distorção pode fazer a presença de codócitos ou de acantócitos, é esse com os cantinhos aqui para vocês não esquecerem mais, tá? Então, se existe uma presença importante de codócitos e acantócitos, trata-se então de uma hematúria de origem glomerular, ou seja, estamos lidando com uma glomerulopatia, tá? Caso a presença do dismorfismo não seja presente no exame de urina, você vai pensar muito mais em causas urológicas, tá? Ou que houve uma falha ao fazer o exame. Bom, como que a gente faz a avaliação de um paciente que chega no consultório com hematoma? A primeira coisa é dizer que a hematúria ela é importante descobrir a etiologia, tá? A hematúria ela não é perigosa, é importante discutir a etiologia e sim, intervir na causa base, tá? A hematúria pode levar a anemia? Não, tá? A hematúria não leva a anemia, exceto, lógico, se for uma hematúria maciça, com formação de coágulos, e aí sim, isso acontece em causas urológicas, né, principalmente câncer de bexiga, e aí sim ela até poderia levar a uma anemia, tá? Mas não é o mais frequente. O mais frequente é a hematúria microscópica ou hematúria discreta, tá? E a formação, uma hematúria maciça, ela também pode formar coágulos e aí obstruir ureter, uretra, sonda. Tem um medicamento que o pessoal utiliza bastante para quando o paciente está com sangramento, que inclusive existe uma contraindicação relativa para quando o paciente está com hematúria. O nome comercial dele é Transamin, e ele pode fazer com que esse coágulo ele aconteça dentro do ureter e aí faça uma obstrução urinária, tá? Então, nestes casos de hematúria maciça, sim, ela pode ser perigosa, mas isso é exceção à regra, tá? Bom, e a avaliação mesmo, como que nós fazemos? Primeiro passo é ter certeza que existe a hematúria, tá? Como que eu vou ter certeza? É uma mulher, ela estava em período de ciclo menstrual, é um paciente que fez exercício físico vigoroso, que ele pode estar fazendo mioglobinúria, né, por conta de uma rabdomiólise, é um paciente que tem aí uma suspeita clínica de rabdomiólise, usou algum medicamento que poderia estar fazendo rabdomiólise, existe alguma outra causa para essa hematúria? Então, por exemplo, um paciente que comeu rabanete, que comeu beterraba, que usou algum corante específico, então definir se existe hematúria ou não, tá? Essa definição, se você tem dúvida, é solicitar para o bioquímico que ele analise, né, que ele veja a lâmina da urina, tá? Para ele realmente ver a presença de hemácias. Segundo passo é definir se existe uma clínica sugestiva de nefrolitíase. Gente, nefrolitíase é a principal causa de hematúrias, tá? Principalmente na idade aí dos 20 aos 50 anos, né? E se existe uma clínica sugestiva, então dor abdominal, principalmente dor lombar, dor tipo cólica, unilateral, que pode irradiar até ali bolsa escrotal, região anterior da coxa. Se existe clínica sugestiva então de nefrolitíase, eu vou passar a tratar como se fosse uma nefrolitíase. Então vamos fazer medicações e chamar o urologista em exame de imagem, tá? Outro ponto, existe formação de coágulos? Lembra que eu falei lá atrás? Se tem formação de coágulos, é muito provável que isso seja uma hematúria mais maciça. Então, eu estou pensando mais aí em uma causa
urológica ou uma causa oncológica. E aí eu preciso de exame de imagem, tá? Em relação ao exame de imagem, posso fazer tanto uma tomografia computadorizada quanto um ultrassom. Lembrando que o ultrassom ele é muito examinador dependente, então dependendo do serviço que você está, você vai definir aí qual método de imagem você prefere escolher, tá? Mas um ultrassom bem feito, ele consegue ver bem grande parte das causas urológicas. Bom, como que é a cólica renal? Nós no consultório de nefrologia recebemos muitos pacientes com dor lombar, sendo que a maioria deles não é de cólica renal, tá? Então, no próprio anamnese, exame físico desse paciente, a gente já sabe direcionar se aquele quadro de dor lombar dele é uma dor lombar para uma lombalgia mecânica comum ou se é uma cólica renal. A cólica renal, ela é bem específica, então ela é geralmente unilateral. Por que isso? Nós temos 2 rins, cada rim ligado até a bexiga pelo ureter, bexiga e uretra. Então, para você ter uma obstrução ou uma inflamação que esteja levando à dor renal, tá? Dos 2 lados, você precisaria ter o mesmo processo acontecendo nos 2 lados em ambos os rins. Isso é muito improvável. Não é impossível, mas improvável, tá? Outro ponto, irradiação. Paciente que tem dor lombar por lombalgia mecânica, ele tem irradiação para as pernas, ele tem irradiação, às vezes até para o pé. Já na cólica renal, essa irradiação ela é até a face interna da coxa, no máximo ali atingindo testículos ou grandes lábios, tá? Pode irradiar também para o flanco e fossa ilíaca, mas não vai chegar a irradiar para pernas e pés. Se está irradiando para pernas e pés, vamos pensar em causas ortopédicas, tá? Essa dor, na maioria das vezes, ela é intolerável ou excruciante. Tem caráter de tipo cólica, ou seja, é aquela dor que ela vem, aumenta e de repente ela desaparece, e depois volta e aumenta e desaparece, tá? Isso é um caráter do tipo cólica, lembra aí uma cólica menstrual ou até um trabalho de parto. Ela então surge repentinamente e vai piorando ao longo das próximas horas, deixando o paciente extremamente inquieto porque é uma dor muito forte, tá? E para melhorar essa dor, não adianta fazer nada, tá? Levantar, mudar de posição, deitar, sentar, curvar, massagear as costas. Então é uma dor que ela não melhora com posição, diferente da dor lombar, né? Que com repouso ou mudança de posição a dor pode melhorar, tá? Aqui não, a dor não melhora. A dor vai melhorar com anti-inflamatórios ou opioides, que é o tratamento aí para analgesia da dor do tipo cólica renal, tá? Então a gente geralmente começa com um analgésico comum, como dipirona ou paracetamol, associado ao anti-inflamatório, que é o mais potente aí para cólica renal, tá? Nós não costumamos usar antiespasmódicos, eles não têm evidência para a melhora da cólica renal, então, por favor, não usem, entre aspas, o nome comercial Buscopan, né, iosina, para cólica renal, ele não serve para nada, tá? O que vai melhorar é a dipirona presente nele. Então usem dipirona pura mesmo, associada a um anti-inflamatório, tá? Lembrando que o anti-inflamatório ele faz mal para o rim, mas aqui nós estamos falando de pacientes que têm função renal normal e que estão naquele momento com uma cólica renal, tá? E aí, se a dor perpetuar, nós vamos para um opioide fraco, geralmente codeína ou tramadol. Bom, já a dor muscular, né, a dor ortopédica, ela pode ser bilateral, ela é uma dor com características mais crônicas, características mais mecânicas, que pioram com dor, que pioram com movimento ou determinadas posições, alivia com repouso. Ela pode causar rigidez, então o paciente às vezes está curvado, ela irradia para a perna como um todo e não tem outros sintomas associados como náusea, vômitos, que pode acontecer na cólica renal, tá? Então, não vamos mais confundir cólica renal com dor muscular. Bom, se então não é clínica sugestiva de nefrolitíase, nem tem hematúria maciça, vamos agora tentar ver se é uma hematúria glomerular ou não glomerular. Por quê? Se ela for glomerular, quem vai atender essa cólica renal, quem vai atender essa hematúria é o nefrologista, e se ela for não glomerular, você vai encaminhar para o urologista, tá? Como que eu defino se ela é glomerular ou não glomerular? Eu vou pedir o dismorfismo eritrocitário, tá? Então, se existe a presença aqui, mais uma vez, dos acantócitos ou dos codócitos, aqui está na microscopia eletrônica, mas isso daqui é na lâmina, na lâmina mesmo, no microscópio, tá? Você vai definir
como origem glomerular e encaminhar para o nefrologista, tá? Outras pistas é a presença de cilindros hemáticos, isso eu diria que é patognomônico, né, de doenças glomerulares. A gente não tem cilindros hemáticos em doenças não glomerulares, tá? Se o paciente está tendo lesão renal aguda, é muito mais provável que seja uma origem glomerular, e se ele tem proteinúria também, tá? Então, se tem algum desses parâmetros, vamos pensar mais em causas glomerulares e aí sim chamar o nefrologista. Caso não tenha, provavelmente é uma causa urológica, tá? Quarto passo. Se a hematúria microscópica ela não tem evidência de doença glomerular, eu vou fazer um exame de imagem. Se no exame de imagem eu não tenho nada alterado, eu continuo com uma causa desconhecida de hematúria, eu vou proceder a uma cistoscopia se eu tenho suspeita de malignidade. O que é a cistoscopia? Um urologista, ele vai entrar através da uretra e com uma câmerazinha ele vai olhar a bexiga por dentro, tá? Isso é principalmente importante naqueles pacientes que têm um risco aumentado para malignidade. Quem são esses pacientes? Sexo masculino, idade maior de 35 anos, história de tabaco, exposição a produtos químicos, história de hematúria macroscópica, formação de coágulos, sintomas irritativos de micção, histórias de infecção urinária crônica ou abuso de analgésicos, tá? Então, se o paciente ele tem uma hematúria não glomerular, exame de imagem normal e ele preenche algum desses critérios, cistoscopia, tá? Bom, já que a gente está falando aqui das causas urológicas, a principal causa urológica, sem sombra de dúvida, é a nefrolitise, tá? Tanto nos pacientes mais jovens quanto nos mais idosos. Em segundo lugar, nos mais jovens, é a pielonefrite, tá? Seguida aí da doença renal policística. Já nos pacientes mais idosos, já começa a ter doenças neoplásicas como o carcinoma de células renais, tá? E a doença renal policística sempre em terceiro lugar em ambas as idades de paciente, tá? A doença renal policística, geralmente, ela é uma doença genética, autossômica dominante, então você tem famílias inteiras aí com a doença renal, tá? Bom, e das causas glomerulares, ou seja, aquelas que vão até o nefrologista? A principal é a nefropatia de GA, também chamada de doença de Berger, tá? Isso faz parte das hematúrias assintomáticas. Completam aí as hematúrias assintomáticas a doença da membrana fina, né, que é a hematúria benigna familiar, e a doença de Alport. São causas geralmente hereditárias, tá? E que dão apenas hematúrias sem outros sinais, sintomas. Lógico, o Alport tem também surdez, então que completam aí a síndrome. Já na nefropatia de GA, da Berger, né, a maioria dos pacientes também são assintomáticos, eles têm só a hematúria também assintomática, mas alguns pacientes podem cursar com, vamos dizer, síndrome nefrítica, nefrótica, lesão renal, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? E aí, por fim, outras causas de glomerulonefrite, aí uma GESF, que geralmente é síndrome nefrótica, mas também pode ter componente nefrítico, uma rapidamente progressiva, que pode acontecer no lúpus, nas vasculites, e são então outras causas mais raras ali de hematúria, tá? Nefropatia de GA, então a gente sai aí das hematúrias, né, nessa parte introdutória, vamos entrar agora em algumas patologias. Então, as principais que eu trouxe para vocês é a nefropatia de GA e a glomerulonefrite difusa aguda, tá? Pós-estreptocócica. Então, o que é a nefropatia de GA ou doença de Berger? Ela é responsável pela maior parte das hematúrias macroscópicas recorrentes de origem glomerular, ou seja, aquela que o paciente te fala que está com hematúria, que está urinando sangue, e quando você passa essa hematúria no microscópio, você vê que ela tem hemácias dismórficas, leucodócitos e acantócitos. Ela comete muito mais sexo masculino, ela pode ser considerada uma forma restrita aos rins da púrpura de Henoch-Schulai. Então, lembrando, a púrpura de Henoch-Schulai é uma vasculite muito comum em crianças ou após o uso de certos medicamentos, tá? Ela faz aquelas púrpuras, principalmente em nádegas e membros inferiores. Ela tem muita relação com IgA e pode parecer para alguns autores que a nefropatia de IgA seja uma forma restrita ao rim dessa púrpura de Henoch-Schulai. Então, seria como se fosse uma vasculite restrita ao rim da púrpura de Henoch-Schulai, tá?
Na patologia, então na microscopia, nós vemos ali depósito de IgA no mesanjo. É muito importante esse depósito de IgA no mesanjo, que ele chega a ser comparado somente com a nefrite lúpica, tá? Bom, a apresentação clínica, como eu disse, da doença de Berger ela é muito variável. Então, nós temos pacientes que vão ter hematurías macroscópicas recorrentes. Em geral, esses pacientes têm a doença mais benigna, tá? Eles vão ter hematúrias sempre após exercício físico mais vigorante ou logo após, né, uma infecção de via aérea superior. Então, teve lá uma amidalite, um resfriado, ele já começa a ter hematúria, tá? Logo na sequência do resfriado. É diferente, por exemplo, da GNPE, né, da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Nesse caso, você teria amidalite, um período de incubação e depois você tem a glomerulopatia. Aqui não, na nefropatia de GA é logo concomitante à infecção de via aérea alta, né? Cerca de 30% dos casos tem hematuria microscópica persistente. Esses têm prognóstico pior, porque essa hematuria ela é persistente, então vai lesionando o glomérulo, principalmente quando está associado com proteinúria, tá? Tanto é que assim, no meu consultório, eu só biopsio esses pacientes quando eles têm uma proteinúria maior do que 1000 miligramas ou quando o paciente deseja ter a causa dele documentada, tá? Porque quando ele tem uma proteinúria menor do que 1000 miligramas, nós não temos tratamento específico. Com mais de 1000, aí nós temos tratamento específico, que geralmente envolve imunossupressores, tá? E 10% dos casos pode apresentar com síndrome nefrítica clássica, que pode evoluir até com rapidamente progressiva e formação de crescentes. É bem mais raro, tá? Mas aí o prognóstico é pior ainda. O diagnóstico ele é feito através de uma hematura de padrão glomerular, né? Então, com presença de cilindros hemáticos, acantócitos e codócitos. O complemento ele é normal, então diferente da GNDA, e olha aí, pode ser uma questão legal para a prova, né? O complemento é normal, então você não tem ativação da cascata de complemento, diferente da GNPE. A IgE sérica é elevada, mas geralmente eu não solicito a dosagem IgE porque ela só vai ser elevada em metade dos casos, então não faz sentido. Biópsia de pele, ela também revela os depósitos capilares de IgA apenas em 50% dos casos, então a gente também não costuma fazer essa biópsia de pele, tá? Quando a suspeita é renal, lógico, a não ser que você tenha uma lesão de pele, como na púrpura de Rinoch-Schulai. E a biópsia, como eu disse, ela só é indicada quando você tem uma proteinúria significativa, ou seja, maior que 1000 miligramas ou 1 grama em 24 horas, que aí sim eu teria tratamento específico. Fora disso, não faria, tá? O tratamento ele pode ser específico ou inespecífico. Então, naquele paciente que eu ainda não tenho o diagnóstico, mas que ele tem uma proteinúria menor que 1000 miligramas, eu vou dar IECA ou BRA e estatina, porque geralmente está associado também com dislipidemia, tá? Tentando manter essa proteinúria abaixo de 1000 miligramas. Já naquele paciente em que tem uma proteinúria persistente maior do que 1000 miligramas e que a função renal ainda é boa, porque se ela já estiver deteriorada não vale a pena, aí eu uso corticoides e outros imunossupressores conforme for o caso. Bom, saindo aí então da nefropatia de GA, vamos entrar agora na síndrome nefrítica. O que é a síndrome nefrítica? Então, diferente da síndrome nefrótica, em que nós temos uma perda da barreira, né, de carga ou de tamanho para proteínas, na nefrítica eu tenho uma exacerbada resposta inflamatória com deposição de imunocomplexos na membrana basal glomerular. Então, o que eu tenho aqui não é uma perda só da membrana, eu tenho um aumento da permeabilidade vascular por uma inflamação, tá? Por uma ativação de uma cascata de inflamação que vai fazer com que essa membrana vascular fique mais permeável, tá? Então pode passar hemácias, pode passar proteína, pode passar outras coisas também, tá? Diferente, né, da síndrome nefrótica, em que o que é passado é somente proteínas, tá? Bom, as principais etiologias de síndromes nefríticas é a pós-infecciosa, ou seja, glomerulonefrite difusa aguda ou glomerulonefrite pós-estreptocócica, são sinônimos, tá? Lembrando que toda GNPE é uma GNDA, mas a GNDA ela pode ser por outras infecções também, tá? Mas a mais comum é a GNPE. Pode ser por doenças sistêmicas, como lúpus e vasculites, que podem levar a síndrome nefrítica, inclusive rapidamente progressiva, e algumas doenças primárias, como a nefropatia de GA, que a gente falou agora atrás, e a doença glomerulopatia membrano proliferativa também pode levar a síndrome nefrítica.
Bom, a síndrome nefrítica, a característica principal dela é a hematúria glomerular, tá? Então essa é a característica que precisa ter. Então, pela hematúria glomerular, o paciente acaba diminuindo a sua taxa de filtração glomerular e levando à oligúria. Essa oligúria leva ao edema. Essa diminuição da taxa de filtração glomerular levando a edema também vai levar à hipertensão, que é edema relacionado, né? E também a uremia nos casos mais graves. E como eu estou perdendo a permeabilidade vascular, né? Estou aumentando a minha permeabilidade vascular, eu posso ter também perda de proteínas, lógico, muito menor do que vocês viram em semestres anteriores da síndrome nefrótica. Bom, aqui eu vou passar os slides depois para quem desejar, pode entrar em contato comigo. A hematúria, a proteinúria e a oligúria, que é um resumo do que a gente falou ali atrás, hipertensão, edema e uremia, e isso complementa aí a síndrome, tá? Bom, falamos um pouquinho de síndrome nefrítica, agora vamos entrar já praticamente no final da aula, falando sobre glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é o protótipo da glomerulonefrite difusa aguda. Então, a GNPE é uma reação imune após uma piodermite ou amidalite por cepas específicas de Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, tá? Streptococcus pyogenes. Existe um período de incubação diferente, né? Mais uma vez, da nefropatia IgA. Então, aqui o paciente ele vai ter infecção pelo estrepto e depois de 7 a 21 dias, se for amidalite, ou de 15 a 8 dias, se for uma piodermite, tá? Ele vai ter a GNPE, tá? Então existe um período de latência, um período de incubação que varia de 1 a 4 semanas. Geralmente acomete mais crianças e adultos jovens, tá? Mas pode acontecer em qualquer idade. Eu lembro que na minha residência a gente teve um caso de uma professora, ela começou a trabalhar com educação infantil já por volta dos seus 40 anos e teve a GNPE, então provavelmente ela não teve contato com a cepa antes, acabou tendo esse contato já na idade adulta e aí ela desenvolveu a GNPE, tá? Acabou sendo biopsiada porque fugia aí da nossa epidemiologia. E é uma doença que acomete muito mais sexo masculino do que feminino. De modo geral, né, as glomerulopatias, as vasculites, tirando lúpus, elas acometem mais sexo masculino. Bom, o quadro clínico é de uma síndrome nefrítica clássica, então você tem o início abrupto aí de uma hematúria macroscópica, seguida por oligúria, né, você está perdendo ali a função renal. Essa oligúria vai levar a edema e pressão alta, acompanhado aí de quadro urêmico, náuseas, dor abdominal, sonolência, vômitos, hiporexia, e pode ter também uma dor lombar, que às vezes é bilateral por entumecimento da cápsula renal, tá? Mas não é um quadro característico de cólica renal, tá? A proteinúria, ela acontece até em 10% dos casos, podendo chegar à faixa nefrótica, mas isso não tem muita correlação prognóstica. Como que eu faço o diagnóstico? Então, primeiro, é descartar manifestação extra-renal, até porque se existe manifestações extra-renais, eu vou pensar em causas sistêmicas, como lúpus e vasculites, tá? Questionar o paciente se ele teve essa infecção estreptocócica, então, se ele teve faringite ou piodermite recente. Verificar se o período de incubação ele é compatível, então precisa ter de 1 a 4 semanas, né, como a gente viu lá atrás. Eu preciso documentar essa infecção estreptocócica, então a gente pode documentar essa infecção principalmente através do ASLO ou da antideniase. Então, eu geralmente solicito os dois, tá? E muito difícil que um paciente não tenha um dos dois positivos numa GNPE, tá? Eu não tenho tanto GNPE no meu consultório porque isso acaba ficando mais com o pessoal da nefropediatria, tá? E por fim, eu preciso demonstrar a queda transitória do complemento. Lembra do complemento? Que lá na nefropatia IgA ele não tem consumo, que ele fica normal? Aqui sim, eu tenho consumo do complemento, tá? Ativação então da via alternativa com queda de C3, tá? Não tem queda de C4, eu tenho queda de C3, tá? Porque ele ativou a via alternativa e não a via clássica. E esse complemento ele permanece baixo por até 8 semanas quando ele volta a normalizar. Então, isso é importante para o meu diagnóstico. O paciente ele não está melhorando e o complemento dele persiste em queda a partir de 8 semanas, eu vou pensar em biópsia
porque aí pode não ser a GNDA, tá? Então, quando indicar biópsia? Eu já disse, né? Então, um paciente que ele não está melhorando, que ele tem mantido aí lesão renal aguda, oligúria importante mais de 72 horas, que entrou em diálise, oligúria por mais de uma semana, que tem complemento consumido por mais de 8 semanas, que tem proteinúria nefrótica, puxando aí além de 4 semanas, que tem hematúria por mais de 6 semanas, hematúria maciça, né? Lembrando que um pouquinho de hematúria pode persistir, que chegou a fazer uma rapidamente progressiva e ir até a diálise, ou que eu não consigo determinar uma infecção pregressa estreptocócica, tá? Então, nestes casos que fogem do padrão, é o que eu vou fazer biópsia. Tá. E o tratamento? Então, se eu tenho o diagnóstico de uma GNDA, né, uma GNPE, o tratamento ele é apenas de suporte, tá, pessoal? Nós vamos fazer esse tratamento com restrição hidrossalina, porque esse paciente está oligúrico, hipertenso, né? Eu vou usar diuréticos de alça, tentando forçar uma diurese aí para que ele não fique congesto. Eu posso dar antihipertensivos, evitando aí, lógico, IECA ou BRA por causa da disfunção renal, tá? E diálise nos casos mais graves. E antibióticos, eu preciso usar? Preciso, tá? Mas o antibiótico não é para o meu paciente, mas sim para que eu interrompa aquela cadeia de transmissão do patógeno, daquela cepa que causa GNPE, tá? Então, imaginem vocês um menino numa escola que ele teve GNPE. Se eu não tratá-lo, pode ser que ele ainda continue transmitindo a cepa, apesar, lógico, do período de incubação, e passando para os colegas da escola, tá? Então, esse paciente, uma vez que tem um diagnóstico de GNPE, ele é afastado do convívio com outras crianças, né? E aí eu trato aquele paciente para que interrompa a cadeia de transmissão da doença. Pro paciente em si não tem necessidade, lembrando que é uma doença imunológica, não tem relação direta com a cepa, tá? E a profilaxia de antibiótico, ela é indicada? Não, tá? Então, diferente da febre reumática, você não tem sequelas numa GNDA, né? Lógico, numa GNDA padrão, né? Que não fugiu do nosso padrão, e eu tenho muito menos risco de novos episódios porque eu tenho uma certa imunidade àquela cepa, então eu não preciso ficar fazendo profilaxia, como na febre reumática, em que você teria que fazer penicilina bezatina a cada 21 dias, tá? Até uma certa idade. O prognóstico é muito bom, então mais de 90% dos pacientes se recuperam da doença em até 7 dias. A hematúria e proteinúria, ela costuma se resolver dentro de 3 a 6 semanas, tá? Mas um pouco de hematúria microscópica e proteinúria pode durar de 1 até 5 anos, tá? Eu tenho um paciente que eu ainda acompanho ele, que ainda tem proteinúria e o quadro foi de uma GNDA clássica, tá? Não chegou a ser biopsiado. E ele ainda tem essa proteinúria subnefrótica, a gente aposta que seja uma GNDA, mas até hoje não teve nenhum outro paralelo. A hipocomplemenitemia pode durar até 8 semanas, como eu já disse, tá? E 5% dos casos evoluem para forma grave, geralmente os pacientes adultos. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra a nossa aula de hematúrias, tá? Vejo vocês em novas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.